Alô, pessoal do programa É Nós. Nós estamos aqui com o delegado da DISE, da Delegacia de Entorpecentes, doutor Edmundo Ferreira Gomes, que vai falar para a gente a respeito da nossa pauta do nosso próximo programa. Drogas. Doutor Edmundo, bom dia, doutor Edmundo. Na verdade, o senhor, é um prazer tê-lo aqui conosco no programa É Nós. E eu gostaria de saber do senhor, primeiramente, para os nossos alunos, para todo mundo que assiste o nosso programa, o que é a DISE? A DISE, Antônio, é uma delegacia especializada dentro de um universo da Polícia Civil. A Polícia Civil é uma instituição de polícia judiciária, ou seja, é uma instituição que tem o principal foco voltado para a investigação do crime, né? Para a repressão do crime. E a DISE, dentro desse universo da Polícia Civil, é voltada para a repressão às drogas, ao uso e abuso indevido das drogas. Tem uma pergunta interessante para o senhor aqui, que na verdade, a DISE, a gente está em São Carlos, na cidade de São Carlos, então a nota até de esclarecimento de utilidade pública. A DISE, ela trabalha junto a alguma secretaria daqui da cidade de São Carlos, e se trabalha quais as secretarias? Em relação aos órgãos, existe frequentemente o compartilhamento de informações, compartilhamento de ações, atuações, operações. Por exemplo, a Guarda Municipal tem nos dado um apoio muito grande, né, com o canil da Guarda Municipal, que muitas vezes é indispensável para a gente poder localizar drogas, né? Órgãos comunitários, inclusive ligados à educação, têm se valido da nossa ação no sentido de que também nós fazemos a prevenção da droga nas escolas, né? Esclarecendo, orientando pais e alunos, né? E outros órgãos também que nos auxiliam na repressão e outras polícias também. Então é interessante aqui, se tratando de escola, de aluno, só complementando, a Secretaria da Educação, então, ela tem alguma participação com a DISE? Uma cooperação, digamos assim, ou não tem nada a ver isso que a gente está dizendo? Não, nós temos um setor aqui, inclusive, que é voltado para a prevenção em escolas, né? Então, nós somos convocados, solicitados muito frequentemente para orientar os pais, orientar os alunos, tanto em escolas públicas quanto particulares. A gente tem, inclusive, uma agenda para poder fazer esses encaminhamentos, dar essas palestras, essas orientações, e também ajudamos no encaminhamento do usuário que necessita de um tratamento e queira enveredar por esse campo. Mas o trabalho específico e principal da DISE é na investigação dos crimes e na inibição dos delitos. Doutor Edmundo, são conhecidos alguns casos, ou casos de drogadição, nos casos infanto-juvenis, ou seja, nessa faixa de 13, de 11 até os 18, 17 anos? Na verdade, é nessa faixa que aqueles que traficam, que mexem com o comércio de droga, é essa faixa especificamente que eles têm em vista. E daí para as faixas etárias maiores, né? Porque normalmente hoje o menino começa a se envolver com droga, quer dizer, logo nos primeiros anos da vida, assim como se começa a se envolver com tudo quanto é porcaria hoje, tudo quanto é antivalor, né? E nas escolas, tanto públicas quanto privadas, quanto as escolas universitárias superiores, né? Todas elas estão sofrendo essa problemática da drogadição. Pergunta aqui que nós temos para o senhor aqui. Consumo e porte de drogas dentro das escolas, acho que é uma coisa até que está muito frequente hoje em dia. Como é que se dá isso? É uma coisa identificável facilmente ou tem que estar lá dentro mesmo para saber? Uma coisa interessante, Antônio, é o seguinte, que os pais, né, e a sociedade em geral, elas têm um certo estereótipo que é totalmente errado. Eles acham o seguinte, que o problema da droga está circunscrito à periferia, né? A classe pobre, as pessoas que não têm recurso. E essas pessoas usam drogas que são cada vez mais bombásticas, né? Crack, essas coisas. E, na verdade, nas escolas que têm uma certa estrutura, né? Que são aquelas que pertencem que frequentam a classe média, essas escolas estão um pouco como que imunizadas a respeito dessa situação da droga. Não é verdade, né? Hoje, a droga está
tanto incidindo na periferia, né, com inúmeros pontos de venda de entorpecente, quanto está incidindo na própria escola da classe média. Há pouco tempo nós tivemos aqui um exemplo a respeito dessa situação. Ali na Praça da Catedral, né, no entorno da Praça da Catedral, as pessoas que frequentavam escolas de classe média da região, cursinhos ou escolas do gênero, né, mais ou menos a faixa etária menor, usava aquele espaço para poder usar a droga, para poder comprar a droga que era vendida por uma pessoa dentro dessas escolas, né? E a total revelia dos pais e dos diretores dessas escolas. Então, seria na pracinha da Catedral? Na Praça da Catedral, no entorno do calçamento da Catedral, né? Inclusive foi necessário um trabalho de inteligência, para onde nós monitoramos, filmamos esses rapazes, tinham mais de quase 20 pessoas ali, né? Todos eles pertencentes à classe média, gente que tinha relação com esses meninos, né, e que traziam a droga em pouca porção, então era necessário provar o tráfico. Porque se a gente for reprimir o uso, a lei é muito tênue em relação à matéria do uso. Então o traficante passando por usuário, ele passa muito facilmente pela repressão. Agora, o traficante caracterizado como traficante responde uma pena que é relativamente severa. Como a DIG age nas medidas corretivas ou preventivas, no caso, ou as duas coisas? Na verdade, o indiciamento é um termo jurídico, né? O que ele é? Ele é a conclusão da autoridade policial, no final do inquérito policial, no final da investigação, dizendo o seguinte, que tal situação caracteriza um delito e tal pessoa é autora desse delito que é caracterizado, né? Talvez seja um pouquinho complicado para o pessoal, os alunos entenderem isso, mas traduzindo em miúdo, né, significa o seguinte, que a Polícia Civil investiga o crime e chega na autoria na materialidade, ou seja, na existência do crime, né? Qual é que é a forma corretiva? É a própria punição que a lei prevê para o traficante. Quer dizer, ele vai sofrer uma pena, vai sofrer uma reprimenda de recolhimento em cadeia, né? E vai inibir a ação dele para o futuro, né? Mas não é uma ação corretiva no sentido didático, formativo, como tem, por exemplo, o setor educacional. Mais uma pergunta interessante aqui. Quais são as drogas mais utilizadas pelo público jovem? Porque tem gente que tem maconha, crack, cocaína, tem gente que diz que maconha não é droga, né? Tem muito dessa também. A respeito dessa mistificação aí, quais são as drogas mais utilizadas pelo público mais jovem? Sem dúvida nenhuma, é maconha, cocaína. E hoje, né, nos lugares onde tem menos recurso, é o crack. Né? O crack é uma bomba, né? Na verdade é o lixo da cocaína, o restolho da cocaína, né? Já a cocaína, ela pode ser cheirada, pode ser tomada a respeito através de seringa, né? A maconha é fumada, né? Mas qualquer dessas drogas são muito difundidas na juventude, né? A maconha tem qualidades diferentes também, né, na divulgação. A cocaína, ela é preparada, né, assim como a maconha, e é muito, qualquer das três drogas são muito difundidas, são muito disseminadas. Também, então não tem nenhuma droga específica para jovens. A maconha, a cocaína, principalmente em todas as classes, né? E o crack naquelas classes que têm menos recurso. Sim, sim. Dá para fazer uma análise assim entre escola pública e particular quanto ao consumo de drogas? Por exemplo, a escola pública e a escola particular, qual usa mais? Ou se é possível, através do trabalho do senhor, ter uma noção a respeito disso? Normalmente os traficantes eles escolhem os entornos das escolas, assim como esse exemplo que eu dei da catedral, do calçamento da catedral ali, que visava as escolas da classe média, né? Também os entornos das escolas públicas. A Polícia Militar faz um policiamento ostensivo, né? Exatamente a procura dessas situações irregulares de traficância, né? Mas não só nas escolas, né? O menino começa a cursar uma escola de primeiro grau, segundo grau, etc. Mas essa situação prossegue, por exemplo, no curso superior. Há pouco tempo nós fizemos aqui uma prisão, né? Depois de um monitoramento longo, a respeito de um indivíduo universitário que manipulava o tráfico de drogas dentro da universidade, dentro da USP, né, da Universidade de São Paulo, e de uma forma totalmente disseminada, usando pessoas, né, e usando todo um esquema próprio, e numa situação em que ele fazia com que a droga
girasse naquele ambiente de uma forma impressionante. Também nas escolas particulares, como esse exemplo que eu dei em relação à questão dessas escolas do centro, né? E na periferia, que é um modo diferente de poder traficar, porque na periferia existem as lojinhas, né? As lojinhas são o seguinte, são locais, né, pontos de venda, varejo, né, que normalmente o traficante não porta a droga consigo, ele deixa escondida, exatamente para ser caracterizado como usuário, né? E que tanto gente da classe alta, como gente da classe média, como gente da classe baixa, vai lá buscar na lojinha e paga R$5, por exemplo, por uma porção de maconha, R$10 por um pino de cocaína, né? Paga R$5 por uma pedrinha de crack, né? E são os usuários frequentes em todos esse universo de drogadição. Então, bom, o senhor possui algum recado para o nosso público, para os nossos alunos, para todo mundo que acompanha o programa? Um recado, uma consideração final, e também o senhor possui alguma sugestão, se é possível isso, enquanto delegado para os órgãos públicos aqui de São Carlos? Primeiro, uma sugestão para os pais e professores, né? Não considerem esse problema de droga como se fosse uma coisa corriqueira, né? Como se fosse uma coisa sem importância, uma coisa sem gravidade, né? Instruam-se, né? Aprendam e ensine os seus filhos desde menino. Mostre a gravidade disso, mostre o perigo que existe nisso, acompanhe seus filhos, né? Tenham essa relação de confiança, esse vínculo afetivo e com os filhos, né? Em relação aos meninos, aos filhos, né? Eu sei que às vezes o instinto de sociabilidade leva a pessoa a ficar junto com outras pessoas que não são boas, né? E isso às vezes pressiona a pessoa de maneira que ela adote posturas, adote coisas que ela não quereria, mas que a sociabilidade e o desejo de não desagradar o outro faz com que a pessoa conceda, né? Imagine que vocês estão colocando na boca um veneno, né? Uma coisa que vai não só detonar interiormente vocês, mas psicologicamente o futuro, né? E não entre no jogo desse pessoal que chega com balinha, que chega com porçãozinha e que fala para a pessoa experimentar porque vai ser uma maravilha, etc. Porque maravilha é no começo, porque depois que a pessoa experimentou, depois que a pessoa usou, depois que a pessoa entrou nesse mundo, ela vai ver que a maravilha se transforma numa escravidão. Sim. Bom, eu acho que deu para esclarecer bastante a questão. Aqui para o pessoal do programa É Nóis. E muito obrigado pela participação, doutor Edmundo. É nóis. Eu agradeço a oportunidade de poder passar um pouquinho para essa meninada aí, mesmo os pais, os professores, né? Um pouquinho da nossa experiência para que eles abram o olho, né? E que sempre se conduzam no caminho reto, correto, etc., para formar bons profissionais e desenvolver e alavancar esse Brasil aí.